Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estais aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Uma história que me marcou este ano, sim, nesse livro O Silêncio das Colinas, O Silêncio das Montanhas, acho que é das montanhas, desse afegão chamado Khaled Hosseini. O livro mais famoso dele é O Caçador de Pipas. Mas tem esse outro que eu achei legal também, O Silêncio das Montanhas, que é um pouco diferente, são muitas histórias meio independentes, que acabam se tocando numa história mais ou menos central, mas são histórias meio assim independentes. E uma delas, ocupa só um capítulo do livro, é a história de dois primos afegãos que cresceram nos Estados Unidos. Os pais fugiram da guerra, provavelmente, foram para lá e os filhos cresceram lá. Mas uma hora eles voltam então para Cabul, para o Afeganistão, para ver coisa de terreno, ainda que com uma desculpa um pouco assim, de ajuda humanitária, de ver, retribuir ao país de onde a gente nasceu, né? E começa o capítulo, eles visitando num hospital uma menininha, que tem uma história bem triste. A família dela toda foi assassinada pelo tio, por uma disputa de terreno, uma coisa absurda. O tio chegou lá e matou todo mundo e deixou ela com uma ferida na cabeça terrível, né? Mas ela desmaiou, mas sobreviveu. Então estão cuidando dela ali para que ela possa de alguma maneira tocar a vida do jeito que der, né? E os dois primos ficam muito impressionados com aquela visão, ainda que reagem de forma um pouco diferente, porque eles têm temperamentos muito diferentes. Um deles chama-se Timur e é um cara mais assim extrovertido, falador, sociável. Então ele fica muito impressionado, ainda que logo depois ele meio que esquece, né? Já está lá na festa, né? Uma pessoa meio sanguínea, assim, né? Um pouco mais nas coisas, ali, mais imediata, mas não tem muito lastro, às vezes, os eventos, né? O primo dele até o considera meio vaidoso, aquele que vai lá tirar foto só para colocar, né, na rede social, mas é uma coisa meio de fachada, né? No fundo não se importa tanto com as pessoas, né? Então ele julga. Porque esse outro primo dele, que chama-se Idris, é bem diferente. Ele é mais introvertido, mais sensível. Então a visão daquela menina impacta de uma forma mais poderosa. E ele sem falar nada, ele volta lá no dia seguinte, volta no outro dia, começa a ganhar algo da confiança. A menina a princípio não fala com ninguém, porque está traumatizada, né, com toda a violência que ela sofreu. Mas aos poucos ele vai conquistando a confiança dela. Uma hora ele chega lá com um videocassete, uma televisão, e a fita do ET, e Baby, o Porquinho Sapeca, ou sei lá como se chama, esses filmezinhos assim, põe lá para assistir, fica assistindo com a menina lá, esses filmes infantis, e ela gosta. Então, aos poucos, as semanas que ele está lá, ele ganha muito o carinho dela, né? Chama ele de tio, né? O titio, Idris. Mas chega uma hora dele voltar para casa, para os Estados Unidos, para a família, ele tem esposa e 2 filhos, e aí ele se despede, ela fica muito temorosa, fica triste, né? Não vai embora não, né? Porque ela se apegou muito a ele, por tudo aquilo, né, que eles viveram. Ele promete, ele é médico, ele, não, eu vou lá porque aqui você precisa fazer uma cirurgia que é muito importante na tua cabeça, no teu cérebro e tal, então vamos lá, vou conseguir na Califórnia, e aí minha esposa vai gostar de conhecer também, os meus filhos. Então vai embora um pouco com essa promessa assim, né? Mas o fato é que ele chega em casa, aí já leva a bronca da esposa, do chefe, do hospital lá, está tudo atrasado, e os menininhos são uns mimados estragadinhos lá, os filhos dele, que ficam reclamando do que falta o videogame, eles têm que instalar o home theater novo na casa, e então ele entra um pouco naquele ambiente, né, engolido por aquelas coisas, e chega uma hora que até chega ali um e-mail da Roshi, que é a menina,
a Roshi, a enfermeira que escreve, está te mandando, não sei, que ótimo, aqui estão mandando as coisas. Ele até tinha tentado fazer alguma coisa para que ela pudesse ali fazer a cirurgia, mas encontrou dificuldades. E aí no meio das conversas, não, depois eu vejo isso, né? Ele responde aquele primeiro e-mail até mentindo um pouquinho, tá todo mundo andando, minha esposa está ansiosa para te conhecer, né? Dá uma enganada ali como se estivesse tocando as coisas, mas na verdade não, né? Chega um outro e-mail, ele já não sabe muito bem o que responder, porque ele não fez nada, né? Então ele não responde, aí outros que chegam já nem lê. Enfim, e acontece que dá para entender que ele acaba deixando aquilo um escanteio lá da consciência dele, da memória, tenta não pensar muito, aquilo se engaveta por si mesmo e ele toca a vida dele, né? E tenta nunca mais lembrar da Roshi. E termina, é um capítulo só essa história, termina o capítulo anos depois, ele está numa fila numa livraria, uma fila de autógrafos, com um livro que ele acaba de comprar, e a autora que está lá autografando o livro justamente é a própria Roshi, agora já crescida, né? Você vê que ela voltou, foi para os Estados Unidos, de alguma maneira conseguiu, se subentende como é que a coisa aconteceu, porque na dedicatória do livro ela agradece a enfermeira lá dela, que se tornou como que a mãe dela, e o meu tio Timur, que é o primo do Idris, né? Aquele primo falador lá e né, meio assim vaidoso. Se vê que ele foi a pessoa que de fato trouxe ela para os Estados Unidos, sei lá, né? Mandou um dinheiro lá para ela, resolveu o problema dela. Foi o tio não sensível, mas extrovertido e meio superficial assim. E o Idris está lá na fila, né? Pensando, ele não leu o livro ainda, mas sei lá, minha esposa vai ler provavelmente e vai ver que papel que eu tive vergonhoso na vida dessa menina, né? Que farsa que eu, né? Que papelão, hein? Farsante. E aí ele chega a vez dele de pedir autógrafo, lá o ajudante pega na mão dele, já está ali para ela. Ele tinha pensado falar algumas coisas que ele não consegue, na hora ele fica travado, fica engasgado. A Roshi, ele vê ali, já mais velha, né? Mas você conhece. Ela não tem hora direito para ele. Ela escreve lá, passa, ele fica meio travado, o ajudante, não, sai, tira ele da fila para que venha o próximo. E ele já se vê sendo, né, levado embora. Com o livro lá, não trocou uma palavra com ela. Senta num banco lá numa praça. Pensa bem, quem sabe ela nem me reconheceu, né? Mas ele abre a primeira página e vê que ela tinha escrito: não se preocupe, você não está no livro. Eu quero escrever forte, né? E ele deixa o livro no banco e vai embora, volta para casa. E termina assim o capítulo. Uma forma um pouco triste, né? Que história triste, Padre Pedro. Pois é verdade, né? Esse autor, em geral, escreve histórias um pouco tristes, assim, um pouco fortes. Mas acho que é interessante, né? Para introduzir o tema de hoje, que eu queria desenvolver com vocês, que é o poder da ação, a importância da ação. Um pouco acenei esse tema na meditação da semana passada, né? Um pouco a graça de Deus, a nossa santificação, a graça de Deus e o nosso agir também, né? A nossa cooperação. Mas me veio a vontade de desenvolver um pouco mais esse ponto. E começamos com essa ideia negativa que é o risco da omissão. É uma história que ilustra muito bem isso daí, né? Esse homem, ele cometeu algum pecado, assim, sei lá, roubou, mentiu, até mentiu, mas tudo bem, não é esse o principal pecado dele, né? Ele matou alguém? Não, ele só não fez. Foi um pecado de omissão, de inatividade, de não fazer uma que estava na cara. E ele carregava esse seu pecado como um peso terrível nas costas dele, imagina, se fôssemos nós, né? Como é que a gente ia carregar isso para a nossa vida, né? O contraste, por mais que ele fosse de fato mais sensível e se compadecesse, quem sabe mais aquela menina, mas quem foi a pessoa importante foi o Timur lá, que por muito fosse um falastrão vaidoso, era um homem de ação. E isso lhe deu um papel importante, né, na vida da Ruth, e mereceu de fato, quem sabe, aquela gratidão dela, porque ele fez, né, o que o outro não fez. Ele agiu, ele deu um jeito. Pegou ali um dinheiro, mandou, quem sabe não o ideal que o outro queria fazer, vou te adotar, mas alguma coisa ele fez. O que ele podia fazer, ele fez. E aquilo é o determinante. Isso é que faz diferença. Vade et fac, vai você e faz o mesmo. São as palavras de Cristo, quando vem o doutor da lei e pergunta para ele qual que é o mandamento mais importante.
Ele fala, né, amar a Deus é amar o próximo. Mas quem é o meu próximo? Ele faz uma segunda pergunta, porque não estava claro, os fariseus ficavam discutindo. A Bíblia diz que é para mandar amar o estrangeiro, mas ao mesmo tempo a gente tem que matar o herege, o samaritano é um herege, por mais que também é estrangeiro, então a gente não pode amar o samaritano. Então tinha um pouco essas discussões, né? Quem que é esse próximo, quem que é próximo que eu tenho que amar? Então joga essa pergunta para Nosso Senhor, né? Mas quem que é esse próximo aí, né? Me define, quem é menos de 20 metros, sei lá, né? Como é que se define o próximo que eu tenho que amar? Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. Tinha lá o sacerdote que viu um homem ferido, passou ao largo, não fez nada, veio o levita, passou ao largo, não fez nada, veio o samaritano, olhou e foi em direção ao homem, e o ajudou e fez tudo aquilo que a gente conhece da história, né? Quem que foi o próximo do homem assaltado, do homem ferido? Aquele que lhe ajudou, respondeu o doutor da lei. E Jesus fala, muito bem, vai você e faz o mesmo. Interessante, né? É como se ele dissesse, olha, essa pergunta que você me fez, quem que é o próximo, quais são os critérios? Eu não vou te dar critérios que delimitam, olha, a tua obrigação, não é esse tipo de moral que eu quero transmitir para vocês. Uma moral de limites, né? Eu estou obrigado a isso, aquilo. Não, mas é a moral do amor, a moral da virtude. É a moral do quanto mais melhor. Você pode fazer mais ou fazer mais, né? Não é da obrigação, que é quanto menos melhor, né? Quanto menos obrigações, melhor, que eu estou obrigado a menos coisas. Vai e faz o mesmo. O amor, a virtude se vive na prática, não nessas discussões teóricas que você tem com teus colegas, né? É como se Jesus dissesse isso para aquele homem. Outra passagem interessante nesse sentido é a da cura do homem da mão seca. Aquele homem que tem até um símbolo interessante, né? Da inatividade, o homem com a mão ressequida, sei lá, não consegue trabalhar, não consegue fazer as coisas. Jesus cura aquele homem e cura no sábado. Então apresentou ele na sinagoga, fica aquele clima, o evangelista diz que o observavam para ver se havia de curar em dia de sábado, então tem aquela vigilância ali, né? Vamos ver se ele vai fazer esse pecado, não pode, no sábado. E antes de curar, Jesus pergunta, eu vos pergunto, o que é lícito nos sábados? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou a matar? Ninguém responde nada, ele vai lá e cura aquele homem, né, realiza a cura. Mas é interessante como ele enquadra a questão de dizer, olha, fazer o bem ou fazer o mal. O fariseu que estava olhando para ele poderia dizer, eu não estou fazendo mal, eu só não estou fazendo nada. Eu não posso ser acusado de nada. Você pode, porque você está agindo no dia de sábado, está fazendo cura no dia de sábado. Mas Jesus equipara não fazer nada ali com fazer o mal, né? Omitir-se é uma ação nesse sentido, a gente vê na lógica do Evangelho, né? Você está fazendo, o deixar de fazer, você está fazendo uma opção, pelo menos. Uma opção moral, moralmente, que pode ser avaliada, né? Valorada, que tem valor moral isso aí, você não fazer algo aqui. Não é só, não fiz nada de errado, não, você deixou de fazer o que você tinha que fazer. Ele conta também a parábola do juízo final. Os que vão para a direita, vinde a mim, benditos do meu Pai, e os da esquerda, afastai-vos de mim, operais a iniquidade, né, que vão para o inferno. Qual que é o pecado daqueles que vão para o inferno? Eu tinha fome e vocês não me deram de comer, eu tinha sede e vocês não me deram de beber, estava nu, vocês não me vestiram. São pecados de omissão. Jesus não fala, não, porque você mentiu, que você roubou, você matou. Não, você não fez o que deveria ter feito, né? Você não ajudou quem você deveria ter ajudado. Então a gente tem que ter um bom medinho, digamos assim, da omissão, do não viver a nossa vida, de não fazer as coisas que eu tenho que fazer, que eu estou destinado a fazer, que Deus quer que eu faça. Às vezes a gente pode ter temperamentos, assim, desses que são mais ponderados em buscar as várias opções de ação. Eu claramente me enquadro nesse tipo de temperamento, né? Então, eu sou muito bom de ver prós e contras. Então, olha, que tem essas 4 opções, essa tem essas 3 coisas a favor, coisas contra. Eu sou muito bom de fazer um relatório, assim, perfeito, né? Eu não sou bom de decidir, né? Tá, então o que a gente faz? Não sei, tem esse ponto a favor, tem aquilo contra, né? Isso sim, né? E é bom lembrar que o Santo Tomás de Aquino, ele diz, olha, a prudência, a gente tem que ser pessoas prudentes, ela é composta de 3 atos. O aconselhar, julgar e comandar.
Então, pedir conselho e tal, você ponderar as coisas, ótimo, mas depois decidir, né? E ele diz, o ato mais característico, principal da virtude da prudência é a decisão, é o comando. Por quê? Porque é o que regula mais diretamente a razão prática, né? A ação. Então, o homem prudente, aquele que pensa e não faz nada, não é prudente, porque está faltando o mais importante, né? Que é a decisão. Então, vamos lá, vamos bater o martelo, vamos fazer isso daqui. A vida tem que ser vivida. A vida é algo que eu tenho que fazer. Não é só algo que acontece enquanto eu estou por aqui. É o que eu construo. Vai e faz. Vai tu e faz o mesmo. E é interessante que essas palavras, né, na parábola do bom samaritano, esse faz, de alguma maneira daria para traduzir-se como faz-te você o próximo das pessoas que estão ao teu redor. Você tem que se fazer próximo delas. Ou seja, fazer uma obra de caridade, mas sim, esse fazer uma obra de caridade implica um me fazer próximo ao outro. Tem uma influência no que eu sou. E essa é a segunda ideia, então, que eu queria comentar para vocês, né? Fazendo coisas, fazendo algo é como eu me faço, é como eu me transformo, é como eu me construo. Bonito esses dias. Tenho recebido mensagens, né, dos gaúchos lá, dos meus conhecidos lá no Rio Grande do Sul. Até uma de vocês hoje me pedia notícias. Enfim, não é que eu acompanhe tanto as notícias assim, mas as pessoas assim, né? E não sei, tem sido muito edificante, assim, né? Um padre lá, com todas as pessoas ali, 150 pessoas no ginásio da paróquia, o outro que organizou o Centro das Meninas lá, que está juntando doações. Então, muitas iniciativas, assim, muito bonitas, situações muito bem dramáticas, né, que eles estão enfrentando. E me remeteu, assim, esses anos que eu morei lá, morei 13 anos em Porto Alegre, e eu vi, sabe, o espírito do gaúcho refletido de uma maneira marcante, né? Das coisas acontecendo. Uns rapazes lá frequentavam o centro, fizeram um grupo de estudo de filosofia, aquilo cresceu. E se a gente alugasse uma sala aqui fora, vamos fazer um negócio aqui que pai tem cursos, as meninas podem vir também. Então fizeram um negócio lá, Confraria de Artes Liberais, virou o Instituto Hugo de São Vitor, primeiro congresso lá, veio pessoas de fora do Brasil, primeiro curso deles de latim, intenso, veio, né, gente aqui de Brasília também, e de fora do Brasil, uns 3, 4 caras lá, 2 estudantes universitários, 2 recém-formados e 2 ainda de colegial, ainda de ensino médio, né? Montaram um negócio, a coisa cresceu, cursos, funcionários. Um rapaz falava comigo, uma hora ele falou, Pedro, eu vou me mudar para São Paulo, porque ele trabalhava numa coisa que acabava de nascer, que era chamada Brasil Paralelo, que nasceu lá, e agora cresceu o negócio, tem os investidores externos, então a gente vai agora, está mudando para São Paulo. Então, fui lá para São Paulo, depois falei com vários outros também rapazes da Brasil Paralelo, que nasceu ali, e hoje é um negócio com uma certa projeção nacional, né? O Matheus, que falava comigo, tem nos Estados Unidos, fez um documentário sobre Olavo de Carvalho, resolveu, então, vou fazer uma editora de livros católicos por assinatura, chamada Minha Biblioteca Católica, abriu lá com o sócio dele, daqui a pouco virou também a Lumine, um streaming católico, um negócio assim. Outro rapaz foi na onda, vou fazer também uma assinatura só de livros de literatura. Então ele fez Clube de Literatura Clássica. Um dia ele chegou para mim lá com várias caixas dos livros que já tinha publicado, né? Colocamos lá uns livros super bonitos, com umas capas duras, bonitas assim, né? E 30 funcionários. Eu falei, cara, o que esses caras têm, né? Eu ficava impressionado, assim, das iniciativas que iam surgindo. E as coisas davam certo, né? Eu falava, bem, não tem como dar certo isso, mas dá, né? Eu de fato fazia. E eu vi, sabe, nesses anos que já acontecendo todas essas coisas. O que vocês põem no chimarrão? Tem algum negócio de uma vitamina mágica aqui, né? Mas as coisas acontecem, né? Qual que é o segredo? Olha, não sei, mas tem uma cultura, e talvez justamente assim, a cultura que se criou seja justamente baseada na dificuldade. Tem um livro famoso publicado por um naturalista francês chamado Saint-Hilaire, chamado Viagem ao Rio Grande do Sul. Acho que também publicou do Paraná. Foi um cara que veio para o Brasil em 1820, por exemplo, entrou lá no Rio Grande do Sul. Então foi relatando as coisas que a sociedade, como ele percebeu. Então é um documento histórico interessante, né? 1820, por exemplo, esse. E no do Rio Grande do Sul ele fala, essa terra é inabitável. Ele fala, esse lugar não dá para morar aqui. Porque de fato, assim, faz um frio notável.
europeus que vieram lá disseram, nunca passei tanto frio na minha vida, porque né, não tem calefação nas casas, né? E no inverno, um frio razoável no inverno. E um calor de fazer um carioca suar, né? De fato, eu acho que o calor é comparável do Rio de Janeiro, é bem quente Porto Alegre. Claro, é menos tempo, né? O Rio de Janeiro, o pessoal fala, tem 2 estações, em verão e inverno, né? A pessoa falava lá, é quente quase que o ano inteiro. Mas é bastante quente. Então é meio pasteurizante, assim, né? Entre o frio e o calor, né? Um negócio assim, nossa, como é que sobrevive aqui nessa terra, né? E depois toda a história da fronteira, né? Da luta. O Rio Grande do Sul teve muito sangue, né? Esses dias aqui em Brasília tem as 3 cores da bandeira, não sei se vocês viram, né? Em prédios, aí, o verde, amarelo e o vermelho. É o Brasil, só que o vermelho. Verde e amarelo é uma combinação alegrinha, digamos assim, né? Leve, né? Oba, festa, Brasil, samba, né? A maioria dos países tem vermelho na bandeira, porque nasceram com uma revolução, né? Com sangue. E o Rio Grande do Sul põe o sangue ali junto do verde e amarelo, né? Por quê? Porque teve muito sangue, teve muita revolução, luta na fronteira. Tem um estilo meio poético, famoso lá, que são as pajadas, que são muito interessantes, assim. O mais famoso pajador chama-se Jaime Caetano Brown. E tem uma pajada dele que as pessoas declamam, e é legal ver um gaúcho declamando uma pajada assim de cor, e são textos longos e muito com linguajar gauchesco. Talvez a mais famosa, eles chamam simplesmente de pajada, o nome assim, né? Uma estrofe famosa diz lá: por mais de 300 anos fui pastor e sentinela, na pampa verde e amarela, peleando com castelhanos, gravando com los hermanos a epopeia do fronteiro, poeta, cantor e guerreiro na América que nascia, na bendita teimosia de continuar brasileiro. Então, isso é só uma estrofe, né? São, sei lá, 20 estrofes. Mas é interessante, né? A luta na fronteira ali com o castelhano, a teimosia de continuar brasileiro. Aqui é Brasil, aqui não é Argentina, não, sai pra lá, né? Essa coisa, né? E é interessante isso, acho que forja um caráter, assim, né? De aguerrido, de luta. Quando eu cheguei lá, fiquei um pouco impressionado, a bandeira por todos os lados, né? Rio Grande do Sul, hino, qualquer jogo de futebol começa com hino no Rio Grande do Sul. Eu falei, hino? Existe hino do Rio de Janeiro? Não existe. Nunca ouvi falar disso, né? Mas lá não, todo mundo canta o hino com orgulho, né? E uma estrofe fala, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Eu olhei aquilo, né? Um pouquinho assim, né? Exagerado, né? Toda a terra, que façanhas são essas, né? Eu torci um pouco o nariz, né, a princípio. Mas olha, não sei, alguma coisa eu aprendi a admirar, né? Desse pessoal, depois de tudo que eu vi, e acho que a dimensão que está tendo agora, a repercussão, mesmo no mundo, né? Das coisas que estão acontecendo lá, não sei, né? Se não vai, né? Não dá para dizer que é verdade um pouco o que eles dizem ali nesse hino, né? E acho que é uma lição para nós, não só de reação diante da dor, da dificuldade, do problema, mas também do que nasce daí dessa iniciativa para abraçar desafios grandes, né? Como eu vi em todos esses casos que eu narrei para vocês, né? Um especialista dizia que quando você foge do desafio da ação, talvez a tua vida fique um pouco mais confortável. Nem sempre, né? Às vezes o problema só vai crescer. Mas talvez, não vou abraçar esse desafio aqui de aprender esse idioma, ou sei lá, tocar violão. Isso aqui vai complicar a minha vida, não quero. Talvez fique mais confortável a tua vida, mas certamente vai ficar menor do que ela podia ser. Isso é certo, né? A vida como que diminui quando você foge da ação, e ao contrário, ela aumenta quando você enfrenta as coisas. É significativa a frase da Roshi, não se preocupe, você não está no livro. A máxima aspiração que a gente tem, né, qual missão é não aparecer na história. Mas isso, de alguma maneira, já é uma definição do próprio destino. No Apocalipse, na hora que estão julgando as almas dos mortos, eles abrem o livro da vida. E aqueles que não estão escritos no livro, não estão no livro da vida, são lançados no lago de fogo. Não é que tem o livro da vida e o livro da morte. Não, só tem um livro, né? Não, eu preciso não cometer pecados que... Não, você tem que fazer, cara. A tua vida é amar, a tua vida é servir. Não é um não fazer, não é não fazer coisas erradas. Não, é viver, né? Isso é a vida que a gente está chamado a fazer. Né? Viver para valer. Bem, queria ainda terminar falando um pouquinho, tocando ao menos, as barreiras que podem haver
na nossa vida para a ação. Porque o Idris, a história, é interessante porque não era um mau caráter, sei lá, né? É uma pessoa que você se identifica um pouco, bem, poderia acontecer comigo, você fica até meio identificado ali, que ele é mergulhado, ali, engolido pelas suas obrigações e aquilo não é urgente, né? Então vai ficando meio relegado para um terceiro plano. E muitas vezes as grandes coisas da nossa vida pode acontecer algo assim, né? Talvez esteja acontecendo agora. E é bom que a gente se examine. Tem coisas que alguma vozinha me diz que eu deveria enfrentar isso daqui, deveria abraçar esse desafio, e eu fico me enganando. Não sei, talvez tenha coisas assim, né? E superar as barreiras. Barreiras internas, em primeiro lugar. Eu estudei para o meu doutorado, um filósofo francês chamado Maurice Blondel. E a tese dele, em filosofia, chama-se só assim, l'action. A ação, é o título da tese. Olha que título bonito, né? A ação. Eu gosto das coisas simples, né? Uma palavra praticamente, né? O artigo e a palavra, o substantivo. L'action. E é interessante, ele fala, né, como o processo, ele faz toda uma análise filosófica da ação, do agir humano, e quando você tem as várias intenções, você escolhe uma, ele diz, automaticamente todas as outras intenções se unem para fazer frente ou oposição à vencedora. Né? Agora, se vocês são oposição, eu sou situação. Resolvi estudar, então a vozinha que dizia que eu deveria dormir, que eu deveria comer, que eu deveria... Elas se juntam para dizer, não adianta você estudar agora, porque você está com fome, você está com sono, tá vendo? Vai dar errado, né? Então você, dentro de você, você já encontra uma primeira oposição para fazer o que você tem que fazer. E é interessante você, assim, se eu não tenho forças para abraçar aquele compromisso, vou sair para correr, que eu me propus, né? Ah, cara, você não estou com vontade, né? Então faz o seguinte, tem uma técnica, um truque. Tudo bem, talvez você não tenha força para não, vou decidir, bater o martelo, mas olha, não sei, põe aqui, pega aqui, enche a garrafinha d'água que você enche quando você sai para correr. Tira a camisa, põe a camiseta, põe essa roupa, põe, né, tênis. Não é que não significa que eu vou sair para correr, só tô trocando de roupa, né? Então você vai se enganando, sabe, com pequenos passos. Uma hora você está na porta de casa com a garrafinha, com toda a roupa, você fala, cara, voltar atrás agora é meio ridículo, né? Então, vamos embora, né? Então, muitas vezes acontece. São José Maria, ele fazia isso consigo, né? Interessante. Ia para a cama, morto de cansaço, ao levantar-me, ainda cansado de manhã, dizia para comigo, José Maria, antes de almoçar, dormirás um pouco. Olha, eu sei que você está acabado, mas você tem que levantar, tem que ir lá celebrar a missa lá, mas fica tranquilo que antes do almoço você vai dar uma dormidinha, você vai compensar. Quando saía para a rua, acrescentava contemplando o panorama de trabalho que lhe caía em cima naquele dia, tem que visitar o tal doente, fazer tal coisa. E então ele dizia para si mesmo, José Maria, enganei-te outra vez. Seu trouxa, né? Você caiu outra vez. Interessante, né? Ele falava consigo mesmo. Pode funcionar, sabe? Olha, eu vou só fazer isso, né? Vou só me inscrever, vou só abrir aqui, vou só ver aqui como é que faz, como é que seria se eu, de fato, né, me lançasse nesse projeto, né? Sabe, dar pequenos passos assim. Isso muitas vezes já derruba muitas barreiras. Derrubar barreiras externas, facilitar o mundo ao meu redor. Eu sei que aqui é um problema, tem um obstáculo, né, entre eu e a mesa de estudo que chama-se geladeira. E ali tem um buraco negro, né, que eu entro, ou celular, né, que se eu entro aqui tem lá a notificação da rede social, buraco negro, né? Já era. Então eu vou colocar barreirinhas, eu vou tornar mais fácil no mundo, mais suave o caminho para o meu dever, porque eu sei, porque eu quero de fato fazer, organizar o mundo ao meu redor para isso, né? E depois vencer também a barreira da opinião dos outros, né? Estava meditando esses dias a Jesus com Zaqueu. Quando ele chega, Zaqueu era o chefe dos publicanos, super mal visto, né? Entre os judeus, o cara super colabora com o domínio romano. E Jesus chega lá e, hoje eu vou almoçar na tua casa. Desce depressa aí porque eu vou lá, vou me hospedar contigo. Nem aí, né? Porque os outros pensam. E age com total liberdade. Até começa a falar mal, foi hospedar-se na casa do pecador, você viu? Ou esse mestre aí, Jesus, não sei não. Olha só o que ele está fazendo, né? Não está nem aí, né? Eu quero fazer, eu vou fazer, o certo eu vou fazer. A liberdade interior de Cristo que se comunica para o Zaqueu. Ele sentia também meio que preso naquela, né? Todo mundo falando mal, então eu tenho que me isolar, porque a partir dali eu não estou muito aí não, vou pegar aqui, se eu roubei, toma aí, vou pegar metade dos meus bens e vou dar para os pobres. Vou fazer o que eu quero, né? E não me sentir que tem que fazer um papel na sociedade de amigos, inimigos, não. Liberdade, né? A liberdade da ação, do agir, fazer aquilo que Deus me pede.
não o que as pessoas esperam de mim. Contar com a graça dele. A oração é um grande momento, assim, um grande âmbito para você abraçar os projetos da tua vida, né? Nesse sentido é interessante lá no Êxodo, a briga na oração de Moisés com Deus. Deus está pedindo as coisas para ele e ele fica se esquivando, né? Moisés respondeu: tenho dificuldade de falar, eu sou meio gago, como me ouvirá o faraó? O Senhor disse a Moisés: olha, te faço a ti como um Deus para o faraó, e Arão será o teu profeta. Dirás tudo o que eu mandar, e teu irmão fará o faraó para que deixe sair os israelitas do país. Você vai fazer o que eu vou dizer e as coisas vão acontecer. E assim se dá, né? De fato. Ainda que ele resiste, ele experimenta essa resistência, ele expõe aquilo na oração e permite que Deus resolva, né? Que grande coisa quando uma pessoa tem uma oração boa, sabe? Ela fala: Senhor, eu vejo que eu deveria fazer isso, mas não estou nem um pouquinho afim, sabe? Eu não vou fazer não, sabe? Porque me incomoda, porque, não sei. Dá esse espaço para Deus, para deixar que Ele possa tentar te convencer, pelo menos, né? E para dizer: não temas, eu estarei contigo, né? Vale a pena, né? A gente viver, querer abraçar essa aventura da nossa vida. Fazei o que Ele vos disser. É o grande conselho de Nossa Senhora na festa de Caná. O que Ele te diz, faz. Fazei o que Ele vos disser. Então vamos pedir a ela nessa festa de Pentecostes. Estava ali junto dos apóstolos, a princípio fechados, né, com medo dos judeus. Chega o Espírito Santo, um pouco também pela presença de Nossa Senhora, e eles se tornam homens de uma ação impressionante, né, de uma valentia, de uma intrepidez. Então peçamos que Ele seja também junto a nós, especialmente nessa festa, para que a gente saiba se abrir a uma nova exposição à ação do Espírito Santo também na nossa vida e através de nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.